partida de Série A. Os dois clubes que representam a região na elite do brasileiro têm técnicos estrangeiros. No tricolor baiano, Renato Paiva, com 60 dias de clube, comanda um processo de reformulação do elenco. Plano de jogo, para a parte emocional estabilizar e nós sabermos o nosso caminho neste jogo. Pelo lado do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda já fez história no clube e está no 3º ano à frente do time em busca de novas marcas. Estamos em um momento incrível, o clube vai continuar crescendo e eu, desde o primeiro momento, tenho expectativa muito alta hacia você. Renato Paiva ainda escreve as primeiras linhas de sua história no Bahia. No estadual, tudo bem, liderança, vitória no clássico. Mas quando o assunto é o Nordestão, tudo muda. A equipe só tem 1 ponto em 2 jogos. Vojvoda já caiu nas graças do torcedor. Logo no ano de estreia, ele fechou o Brasileirão em 4º lugar e conseguiu resultados históricos, como a 2ª classificação seguida para a Libertadores. O cara ainda é bicampeão cearense e levantou a orelhuda no ano passado. Bora, Fortaleza, bora! Renato Paiva tem o aporte do Grupo City. Foram 13 contratações até agora, mas o time ainda não encantou. A partida de hoje também vai servir como termômetro para os times em 2023. É hora de saber quem vai levar a melhor no confronto de Série A do Nordestão. Bora escalar o time do Bahia? Bom duelo, né? Bom duelo. Eu acho que, a princípio, a gente já começa aos poucos entendendo o que é o esquema do Renato, qual a provável escalação e por aí vai. Eu acho que ele mantém o Cicinho na direita, o Marcos Felipe, né, no gol. Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chaves. No meio-campo, que tem aí a questão de uma dúvida com essa ausência ainda do Rezende, se ele mantém o Diego Rosa ou se ele coloca o Mugni. Mas acho que é Acevedo, Daniel e mais um, ou Mugni ou o Diego Rosa. Essa dúvida aí seria na minha cabeça. E à frente, Kaique, Biel e Everaldo. Everaldo agora até com moral, 2 jogos, 3 gols, tirou aquele peso de um centroavante que não marcava. Eu acho que o time base do Bahia deve ser esse daí, Ju. Eu concordo com o Marinho, vou arriscar, eu acho que ele vai entrar com o Mugni, nessa dúvida aí. Mas será o primeiro adversário, porque o próprio Bavi, o Vitória teve uma postura cautelosa, sobretudo a etapa inicial. Então eu acho que o Fortaleza será o primeiro oponente que vai jogar de igual para igual. O Bahia não vai encontrar um adversário com bloco baixo, jogando em transições, não. Ele vai encontrar um adversário que vai procurar ter a bola também, que vai ocupar o campo do Bahia, que vai chegar na frente. Então as exigências do jogo serão maiores, no plano físico, no plano emocional e no plano técnico e tático, certamente. Então será um jogo de um nível melhor. Acho que as duas equipes vão, inclusive, subir a qualidade técnica que vem apresentando até o momento nos seus respectivos campeonatos e na própria Copa do Nordeste. Esse é um jogo que motiva mais e, Ju, a imprevisibilidade é grande. Eu daria um pequeno favoritismo ao Bahia por jogar em casa, mas será um jogo muito equilibrado, de times agressivos e um grande teste para ver como funciona a defesa do Bahia, como é que funciona o Bahia quando perde a bola na frente, se ele tem essa recomposição rápida, se ele consegue sair jogando com facilidade com a equipe que pressiona em cima. Então, alguns detalhes que o Campeonato Baiano não exige, um jogo desse coloca ali expondo a real situação que o clube se encontra em termos técnicos.
Em termos de escalação, Júnior, eu tenho uma preocupação aí. A minha preocupação é justamente o miolo de zaga do Bahia. O Canu, para mim, é um jogador que vai ser titular por muito tempo aí no Bahia, enquanto houver esse contrato. O Raul Gustavo tem deixado a desejar, tem falhado, tem que ficar mais atento, porque ele tem feito tem dado muita braga, essa é a grande verdade. E num jogo como esse... Baianês, né, o Voivoda não, perdão. O Paiva até falou disso na coletiva, Azul. Ele disse que acha que é a questão do cansaço, que o Raul Gustavo não teve ainda tempo para ser substituído. Esse argumento aí é para defender a manutenção do atleta. Esse argumento, para mim, não me convence. Ele é um atleta profissional, já veio de Corinthians, por isso que eu agora entendo porque que ele terminou perdendo a titularidade no Corinthians. Porque ele não pode ser tão disperso como tem sido em alguns jogos. E hoje ele vai entrar com outro que também não transmite, ou melhor, não passa para mim uma segurança. Essa é a minha verdade. Então, acho que a questão do miolo de zaga do Bahia é a minha preocupação. Lá na frente, se o Acevedo fizer aquele volante, né, que a gente já conhece, o cara que está ali, tem a técnica de fazer a contenção, mas também sai um pouco mais para o jogo, pode ser que ele entre com o Mugni, mas eu acho até que o Diego Rosa, apesar de ter saído no jogo contra o Ferroviário, foi substituído, o torcedor também tem que ter um pouco mais de visão de jogo. E claro que ninguém é dono da razão, mas na minha opinião, o Diego Rosa é um bom jogador. Ele é um bom jogador, ele tem técnica. E ele tem também uma coisa que é importante para o volante. Ele sabe chegar, ele sabe fazer o desarme. Então, daí para frente, eu acho que o time vai ser o mesmo que a gente está acostumado a ver, com o Everaldo se mantendo, acredito, e daí só esperar o que é que vai acontecer. Porque é o que ocorrer. A partida se resolve dentro de campo de jogo. É o seguinte, vamos ver agora, né, como tá aí essa dupla para esse confronto. Depois de observarmos o duelo Renato Paiva e Voivoda e Bahia e Fortaleza. Com a liderança do estadual garantida, o Bahia agora pode se concentrar inteiramente na Copa do Nordeste. No regional, o tricolor somou apenas 1 ponto nos 2 primeiros jogos e é o vice-lanterna do Grupo B. Essa semana nós conseguimos esses dias, né, para poder trabalhar aquilo que o Mister estava de fato querendo que nós melhorássemos, e foi feito todo o trabalho para que no jogo contra o Fortaleza nós possamos exercer um bom trabalho e conseguir esse triunfo. Para não se complicar, o esquadrão precisa iniciar uma reação logo nesta terça contra o Fortaleza, que é o atual campeão do regional. E o retrospecto recente do confronto não é favorável para o Bahia. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano venceu apenas uma vez e já foi até rebaixado pelo rival. Mas o Leão do Pici não vive um bom momento e vem de 2 derrotas seguidas. Nós sabemos que é um adversário muito difícil, um confronto direto, tanto aqui no Nordeste quanto na Série A do Brasileiro. Nós sabemos que é um adversário muito duro, então vamos fazer o máximo para conseguir esse triunfo. E esperamos não só conseguir o triunfo, mas também ter um bom desempenho dentro de campo, vencer jogando bem. Com 10 jogos disputados em pouco mais de um mês, o principal adversário do Bahia nesse início de ano tem sido pouco tempo de preparação. Mas como decidiu usar a base na partida de sábado contra o Docimel, o elenco tricolor teve 5 dias livres no calendário pela primeira vez desde o início da temporada. A gente sabe que jogar 2 competições consecutivas assim é bem complicado, bem difícil, mas nós estamos nos adaptando bem, daqueles que têm entrado, têm ajudado também, e temos feito uma boa campanha no Campeonato Baiano, e na Copa do Nordeste vamos tentar recuperar nessa próxima partida. Deixa eu perguntar uma coisa a você, Marinho Júnior, principalmente, né, sobre a questão da lateral direita. O André, campeão aí pela Seleção Brasileira Sub-20, estava sendo bem cotado, pelo menos pela torcida, né, para assumir a posição. Você acha que isso é uma tendência para acontecer e depois estendendo para Nelsinho Jota? Eu já acho o seguinte, o Nelsinho vive isso mais próximo do que a gente, né, de treinador, de tudo. E eu digo assim, meu irmão, o cara, ele tem a posição dele. Aí só tem um acima dele que é o titular. Esse alerta serve para Borel.
E 2 jogos, um lá com o Jacobinense, o técnico botou Miqueias improvisado e não botou o Borel. O Borel ficou no banco. E agora são 2 jogos que Jacaré entra na lateral e Borel continua no banco. A tendência aí é do André chegar e ter a oportunidade dele com o Paiva. Mas, a princípio, o Paiva, como ele tem dado aí essa mesclada no time, que é uma equipe jovem e tal, ele tem prezado pelos mais experientes também. Eu acho que ele aí, nesse sentido, ele ainda mantém o Cicinho. Aí vamos ver como é que o André vai chegar aqui, né? Se ele toma a vaga dele. Tipo, ele vai lá e ganha, treina. Pela técnica, né? Na base da técnica e da raça, mas a princípio eu acho que o Paiva mantém um Cicinho. Quando um atleta jovem vai para um sul-americano desse, vive com a seleção brasileira e o Brasil ganha a competição, ele volta melhor, né? Quando você está num ambiente de bons jogadores, você cresce. Emocionalmente tem que ver se isso vai perturbar ele em alguma coisa, acredito que não, mas como o ano é longo, a Série A é longa, ele vai ter as oportunidades. E se ele entrar e jogar bem, ele vai garantir a vaga dele, porque ele é um jogador com poderio ofensivo muito maior do que o Cicinho. É um jogador jovem com mais força física, é um ativo muito mais valorizado do que o Cicinho. Então é um jogador que eu acredito que ganhe essa posição na sequência. O Cicinho é um bom jogador, mas é um jogador mais burocrático ali, mais previsível do que vai acontecer. E o André tem um potencial enorme, pode ainda se desenvolver mais ainda. Eu acho que o ano de 2023 ele tem tudo aí para fechar como titular absoluto e ser um jogador muito procurado para negociação, Ju. Você deixou aí para mim, otimamente, a palavra correta, que eu usei inclusive no Bavi. Os laterais do Bahia, Cicinho e Chaves, burocráticos. Eu prefiro Matheus Bahia em alta no seu melhor, prefiro ele do que o Chaves. Eu prefiro o André no seu melhor do que o Cicinho. Essa é a minha opinião. E olha que o André, e aqui a gente fala, né, graças a Deus, há muito tempo, e eu tive essa oportunidade, quando estava naquela situação de André e Borel, eu sempre fui mais a favor do André, todo mundo ouviu. Não é que eu não acho que o Borel tenha condições, tenha qualidade de continuar. Eu acho que o Borel deveria ser um atleta que o Bahia tem que tirar proveito dele para fazer ele girar, rodar o futebol, emprestar, para ele ganhar uma cancha maior. Mas eu acho que o André, depois do que ele apresentou na seleção, inclusive como a seleção se apresentou, o próprio treinador da seleção brasileira, Ramon, né? O Ramon, que é o nosso queridíssimo Ramon, ele precisou utilizar André em algumas situações, mesmo sem tirar o lateral, porque era bom demais o Arthur. O Arthur também é muito bom. Então, eu acho que isso abre, sim, para André uma oportunidade muito grande de chegar e poder vestir a camisa de titular. Claro que futebol não é bem assim, né? A gente tem outras coisas que a gente não entende, que só quem está lá dentro. Mas o futebol é imediatista. E no imediatismo, nesse momento, eu prefiro André. Vamos aos palpites? Hoje o programa acaba um pouquinho mais cedo, né? Hoje tem Bahia e Fortaleza a partir das 9h30 da noite. Grande. Eu vou de... Vai ser um jogo ruim, chato. Sério? Vai me deixar nervoso, porque quando o Bahia tá jogando, eu fico retado. 2-1 pro Bahia. 2-1 pro Bahia. O mesmo score que eu já botei. Ele pegou seu palpite, né? Foi mesmo? Eu não ouvi não, né, Silvio? Eu, inclusive, botei no palpitômetro lá do jogo aberto, 2-1. Acho que vai ser um jogo com chances para os dois lados. O Bahia, com uma pequena vantagem de estar em casa, deve prevalecer esse mando de campo aí, 2-1. Se o Bahia acertar a pontaria, porque chega, finaliza, porém muito mal, eu acho que tem tudo para ser um jogo de grandes oportunidades e de muitos gols. Para mim, 3-2 Bahia. E tem jacaré essa noite. Uns 3 dele tá bom. Eu não sei nem o que eu digo, viu? Sincero. Vai de 1-0 preso. Tem isso. Eu pensei em ir contra vocês e falar assim, 1-0, o jogo vai ser mais amarrado e tal. Mas pode ser 1-0. Eu acho que vai ter uma disputa boa. Tem né? jacaré essa noite? Não sei. 1-0 pro Bahia, pronto pra ser diferente, né? Mas acho que realmente a disputa vai ser boa. Marinho Júnior, Nelsinho, Dói, Jotinha, valeu, meus amigos. Carnaval no Canelite, hein, gente? Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.